Fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e dessa vez nós vamos tratar sobre um assunto muito relevante. Qual? Transporte de valores, conhecido como carro forte. Você tem vontade de trabalhar no carro forte? Acredito que sim. Quanto ganha hoje um vigilante do carro forte? Cadê os carros fortes? Será que sumiram? E eu trouxe para essa mesa o presidente do sindicato do transporte de valores e ele é chefe de equipe há mais de 30 anos, escuta só, mais de 30 anos ainda na efetivo, trabalhando no transporte de valores. Zé Maria, seja bem-vindo aí ao nosso podcast aí. Ô Murilo, obrigado, cara. É uma satisfação imensa em estar aqui nesse podcast seu, primeira vez, né? Fui convidado pela sua pessoa. Estamos aqui, né, para explicar alguns esclarecimentos que um cidadão queria saber sobre o transporte de valores. E a pergunta que eu já começo fazendo é, transporte de valores vai acabar? Não, ele vai só diminuir, ele não vai acabar. No mundo inteiro, ele tem uma tendência de diminuir no mercado. Eu vou citar um exemplo. Quando eu entrei na empresa, nós era 65 caminhões. Hoje nós temos 12 caminhões, ou seja, caiu mais de 90% nessa caída. Então, eles vão diminuir. Quem ficar no mercado, vai ficar no mercado. No transporte de valores, Zé Maria, qual que é o perfil hoje? Hoje, a maioria das empresas está adotando quem sai do Exército Brasileiro, né? Que tem uma noção, que tem um conhecimento maior, mas ainda existe aquele profissional que é das antigas ainda, né? Que é ex-militar, que tem muita gente ainda que está próximo a aposentar, que os aposentados já saíram. Então, as empresas hoje vê a qualidade, o perfil, a altura. Hoje olha muito isso aí dentro do transporte de valores. O transporte de valores hoje passou a ser a elite, né? A elite da segurança privada. Todo mundo fala, né? Mas, assim, eu respeito cada um trabalhador na sua área, né? Mas hoje, quem chegar no transporte de valores, ele está ao topo do máximo lá da elite da vigilância, né? E o transporte de valores, o vigilante, para chegar lá, qual que é a caminhada que ele tem que fazer? Hoje, as empresas de transporte de valores fazem da seguinte maneira, não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro. Ela pega o vigilante patrimonial, traz para dentro da base, ele vai ser vigilante de base, depois ele passa para vigilante de ATM, depois de vigilante de ATM, ele vai ao transporte de valores. Para quem não sabe, o que é ATM? ATM é aquele vigilante que vai lá no caixa eletrônico, vai mexer na parte de cima do maquinário. Ele não abre cofre. Quando ele for abrir cofre, pela nova mudança agora da lei que mudou, 14.900 e um pouquinho que eu não recordo agora, do Estatuto da Segurança Privada que foi aprovado agora. Então ele tem que ser 4 vigilantes agora, para mexer na parte de baixo do caixa eletrônico. Agora, quando for mexer na parte de cima, tem que ser só 2 vigilantes, é esse pessoal. A parte de cima é a parte eletrônica? A parte bobina, a parte de eletrônica ali, a maioria, ele todinho é a parte bobina, né? Trocar uma bobina, dar enrosco lá na máquina, lá onde que sai o extrato, e tem lá, tirar o enrosco e voltar a máquina a funcionar. O caixa eletrônico, o dinheiro que vai lá para dentro, quem que leva aquele dinheiro, abastece ele ali? Quem que abastece é o transporte de valores, é o pessoal do carro forte. Eles que abastecem, eles que levam um numerário destinado para cada uma das máquinas. Esse numerário, quem conta? Quem confere isso? Quem que faz é a própria tesouraria, né? Que todas as empresas de transporte de valores têm a sua tesouraria que faz esse manuseio desse numerário e já sai dentro de um cassete lacrado e fechado exclusivamente para aquelas máquinas. E quem faz isso lá é um civil ou um vigilante? Não, quem faz é uma pessoa que trabalha na área de tesouraria, totalmente diferente do vigilante. Ah, entendi. Ele é totalmente ao contrário daquilo. É um pessoal que, no meu ver, como presidente do sindicato, é uma pessoa que ganha muito pouco e muita responsabilidade. Mesmo? É muito pouco. Hoje o salário desse foi para R$ 1.834. Mas você está brincando? Pouco. Muito pouco. É no Brasil inteiro. Hoje, o meu salário
de pessoal da tesouraria, é o sexto maior. É o sexto. Mesmo Mas, sendo baixo, ainda é o sexto melhor sexto melhor do do Brasil. Brasil. Nossa. E tem muitos lugares ainda que é pior. E o transporte de valores, você desce para o Nordeste aí, o salário é pior ainda de transporte de valores. Alguns estados do Nordeste. Hoje o Muitos. salário do transporte de valores no estado de Goiás é quanto? Hoje o vigilante de motorista, que é o vigilante de motorista e o chefe de equipe, são R$ 4.599,98, fora o risco de vida. Tem Arredondando, 30%. 5 mil. Dá Quatro... mais, é Não, 4.599,98, né? Mais 30% vai dar quase 6 mil. 6 mil reais. 6 mil reais. Fora o reajuste, que a gente está ainda em negociação da convenção coletiva, né? Que a nossa database é 1º de março. Ainda dificuldade imensa para negociar em termos de PIX, em termos de mudança de várias estratégicas dos bancos, né? Os bancos estão fechando as agências e isso aí acaba influenciando dentro do transporte de valores. Não dentro do transporte de valores, mas toda a área dentro do transporte de valores. Tesouraria, vigilância, tudo vai diminuindo. Hoje o vigilante, para ser do carro forte, motorista, o que, que ele precisa? Qual a categoria? Ele tem que ter categoria D ou E. E tem que ter o curso de vigilante também para ingressar lá, senão ele não Ele entra. tem que ter o curso de vigilante e a extensão E a extensão. Ele tem que do ter os transporte dois. de valores. Mais algum curso específico? Esses são... Não, só esses que é o necessário que as empresas hoje necessitam. Mas tem muitas empresas que usam, tem um tal de TAF que você faz, tem uma empresa aí que faz esse curso, né, as empresas pagam para eles fazerem. A Federal mesmo é uma que paga isso aí para o seu motorista fazer isso aí. Mas é para fazer direção defensiva ou essas coisas, é isso? Mas assim, quase idêntico a isso, só que é um curso totalmente diferente. Por exemplo, a Protege, Prosegur e Brinks, ela faz um tipo de um curso de defesa do carro forte, invasão de um assalto. Ah, entendi. Tudo isso, as empresas... Simulação. A simulação. Investe nisso aí. Tom. Foi mês passado, a Brinks fez aqui lá no Autódromo de Goiânia, eu consegui ir lá para eles fazer lá, eles fizeram um treinamento lá. Se eu soubesse, eu ia lá fazer uns vídeos lá. Olha só, você ainda está na ativa, né, Zé Maria? Eu estou como presidente do sindicato, mas eu não estou trabalhando, mas eu sou efetivo da minha empresa até hoje, trabalho na minha empresa até hoje, sou registrado como chefe de equipe da minha empresa até hoje. 30 anos de vigilante? 30 anos. Parabéns, muita coisa. Parabéns. E no transporte de valores, hein? E no transporte de valores. Eu entrei na Minas Forte em 94, dia 23 de dezembro de 94. Depois eu entrei como fiscal de pátio, né, que é fazer algumas correrias, algumas coisas. Depois eu fui coordenador de operações de transporte de valores e depois, em 2000, eu fui para o transporte de valores. Aí, em 2000, fui vigilante como transporte de valores, mas não atuei nesse período no transporte, atuei lá na área da coordenação de transporte de valores. Aí eu viajei, fui para o Pará, ajudei, na época a Prosegur comprou a nossa Egel, eu fui para o Pará, fui ajudar a montar a base lá, depois eu vim embora para Goiás. E aqui estou até hoje. Tem muita experiência. Um pouquinho, rapaz. Já viu muita coisa, né? Já passei pelos bocados aí. Ver seu companheiro morto. Mesmo? Ver seu... É difícil, cara. Você vê o seu amigo lá, o seu parceiro de luta, de trabalho. Um pai de família ali. Lascado. Eu vou falar assim, rapidamente, foi aquele assalto da Federal lá indo para Itumbiara. Lá tinha um diretor meu, né? Que veio a óbito, o Argon, que trabalhou junto comigo, e o Jeanzinho, que era uma pessoa muito gente boa, tinha um pouco contato com ele, mas aquilo ali, quando eu estava lá em Goiás Velho, na casa da minha noiva, e aí eu recebi a ligação que teve um assalto, 3 carros fortes da Federal,
tinha sido assaltado na BR. Eu saí de lá com o carro, fui diretamente para lá. Como a gente tem um bom conhecimento dentro da PRF, né? E aí os meninos deixou chegar lá perto, ver os meninos. O finado Argon e o Adriano, ele praticamente morreram vivos, né? Dentro do caminhão. Nossa. Por quê? Porque os caras atiraram de .50, vazou, o Argon deu alguns tiros de gauge 12, né? Uhum. O Adriano, ele partiu no meio. O Adriano partiu no meio. Meu Deus. O Argon, com a explosão do carro forte, ele se dobrou. As pernas dele parou nas costas, né? Então, e o Jeanzinho descendo do caminhão, levou um disparo de fuzil, morreu descendo do caminhão. Aí o resto, tem o Antônio, que é meu diretor também, que eles colocaram ele dentro da caminhonete, colocou o fuzil no tripé e colocou bem aqui no ombro dele e foi atirando. Ele falou para mim que via assim, ó, vermelhinho. A mira. Vermelhinho um cano de tanto os caras atirar. Meu Deus. Tem o outro assalto que eu também vi, foi do Eliseu, o Sr. João, o Erson e o Evandro, que hoje não está mais junto conosco, né? Foi embora, que ele surtou, ficou doido. Os caras colocou ele segurado nos limpadores do carro e andou a mais de 110 km por hora. Falou, se você não segurar, você vai morrer. Então ele ficou doido, ficou 1 ano e pouquinho, aí não resistiu. Deus recolheu ele. Tristeza. A vida, assim, quem pensa hoje, fala assim, transporte de valor ganha bem. Mas nós trabalhamos dentro de uma caixa de fósforo. O que é uma caixa de fósforo? Qualquer momento ela pode explodir. Uhum. É a mesma coisa de uma carga de carvão. Se você não fazer a carga de carvão bem feita, ela vai riçando um no outro e vai pegar fogo. É a mesma coisa do transporte de valores. O bandido ele não sabe que hora que nós estamos carregados e nem a hora que a gente está carregado. Então, ele tem que jogar na sorte. E o bandido hoje trabalha muito mais em termos de inteligência, né? Ele estuda para assaltar um carro forte mais de anos. Mesmo? Mais de anos. Muito tempo. É estudo mesmo. Envolve muito dinheiro. Envolve muito dinheiro. O assalto da Protege, que a tentativa de assalto da Protege, que aconteceu vindo de Rio Verde, os caras tentou levar, que estava o Marco Aurélio, mais 3, que eu não estou recordando o nome aqui, que fugiu da minha memória, eles tentaram e não teve êxito. Depois pegou o caminhão da Prosegur, vindo de Caldas Novas, e teve êxito, não o êxito que eles queriam, né? Uhum. E isso fortaleceu eles. Aí, quando foi em 2010, aconteceu essa tragédia da Federal Segurança, né? Na onde que teve os óbitos dos nossos companheiros. Fora alguns que eu já vi em Tocantins, né? Aqui próprio em Goiás, mesmo na época da Minas Forte, tive um tiroteio indo daqui de Goiás para Rio Verde, Goiânia para Rio Verde. Então teve o Ismaelzinho que ficou todo sanguentado, todo baleado. Hoje, como que é feito a logística da saída dos carros? Como que fica sabendo o plano? Como é que vai abastecer? Para onde vai? Como que é feita essa parte operacional? Essa parte operacional, você só fica sabendo dela na hora que você vai lá, está escalado a sua rota, na hora que você vai pegar o roteiro. Quando você pega o roteiro, que você vai saber para onde você vai. Até nenhum momento você não sabe de nada para onde você vai. Então os vigilantes estão sabendo de nada. Ninguém sabe de nada. Recebeu ali o roteiro que você vai saber onde é seu destino. Para onde que é o destino, para onde que a gente vai, para onde que a gente vai fazer o transporte de valores. Quando que vai carregar? Tudo. Para onde? É. Outro sai vazio, ou vai buscar? Isso. Tudo é na hora. A gente não sabe de nada. Nós não temos essa informação. É mesmo? Nós não temos essa informação. É uma própria segurança da empresa, segurança nossa mesmo, né? Uhum. Que já teve muitas tentativas de assalto às bases, teve, não sei se você lembra, assalto lá na Protege, era Proforte, lá no setor aeroviário, na época. Sim. Levaram muito dinheiro. Sim. Então, eu estava na equipe que chegou lá, a minha equipe chegou lá, era a primeira equipe que chegou, nós chegamos lá, era 7h50. O assalto já tinha praticamente acontecido, né? Mesmo? Aí eu cheguei, vi um estranho lá, falei, olha, está errado. Aí eu fui lá e bati
bom, chamei o guariteiro, ele falou, ó, cara, acabou de conceder um assalto aqui agora, cara. Aí, ó, o trem tá feio aqui. Meu Deus. Aí comunicamos a base mandou nós retornar com o carro forte, nós retornamos e depois a gente foi fazer o serviço. Então, assim, hoje o ataque à base é uma coisa que o bandido também estuda. Então, as empresas estão cada dia mais fazendo a sua sofisticação para não ter adentramento à base. Então, tem muitas das coisas que acontecem lá dentro que é da própria empresa mesmo que ela faz. Entendi. E hoje a escala do transporte de valores obedece a 1236? Não, hoje não temos 236 no transporte de valores. Sim. Antigamente tinha, hoje nós não temos. Hoje nós temos escala 44 semanal. Com a nova mudança aí agora, que antigamente você podia rodar até 20, 30, 21, 22, 23 horas. Hoje não. Hoje você tem que sair 8 horas da manhã e retornar às 20 horas. Se ultrapassar desse valor aí, você tem que dormir onde você estiver. Hoje não pode, o caminhão não pode ultrapassar mais esse horário. Então, só para a gente entender. Então, o carro forte hoje, ele tem permissão de andar das 8 horas da manhã até as 22 horas. Até as 20 horas. Até as 20 horas. Até as 20 horas. Se deu 20 horas, para um lugar mais seguro. Vai para o quartel, as empresas estão fazendo, alguns lugares estão fazendo adaptando, conversando com a Polícia Militar, e a Polícia Militar, nessa parte, ela está cedendo a segurança. Você imagina um carro forte desse dentro de uma cidade, o que ele não vai virar? Então, um no tiroteio. Interior, num lugar pequeno. É um tiroteio muito grande. Então, nessa parte aí é onde que as empresas estão falando com a Polícia Militar, e a Polícia Militar dá o suporte. Está dando esse suporte para o transporte. Que coisa de valores. boa, hein? Essa parceria. Nossa, segurança excelente. privada, segurança pública. Essa união que a gente sempre espera, né? Não, e assim, para nós do transporte de valores, a Polícia Militar, ela sempre vem nos acolhendo. Nós falamos como co-irmã, né? Ótimo. Às vezes as informações chegam até nós levamos até a Polícia Militar, né? Porque hoje a gente sai para o batente no trabalho, nós não sabemos o que nos espera à frente, né? Então é isso que a gente estamos aí. E outra coisa que é curiosidade, é a hora do almoço dos guerreiros do transporte de valores. Como que vocês almoçam? Dentro do caminhão. É mesmo? Todo mundo dentro do caminhão. A gente vai lá, desce 2, vai lá, compra as marmitas, as 4 marmitas, todo mundo almoça dentro do caminhão. Por quê? Pela própria segurança nossa. Perfeito. Própria segurança nossa mesmo. Transporte de valores hoje é, igual você falou, é uma elite. Mas uma elite que ela está diminuindo. A cada ano que passa ela vai diminuindo. Não vai acabar, mas ela vai diminuir bem. Hoje, devido à parte tecnológica, a parte digital, né, o Pix, etc., diminuiu bastante. Mas o carro forte também ele não carrega só dinheiro, Não, ele carrega vários tipos de objetos, né, valiosos, né? Tudo quanto é coisa valiosa. O que você já carregou assim aqui? Cara, já carreguei, já fui pro Rio de Janeiro levar ouro de avião, eu fiz intermodal já, eu já fui rodado um pouquinho. Obra de arte, tem essas... Tem obra de arte, o troféu na época da seleção brasileira, não a Prosegur, que levou a Protege, que pegou, alguns, por exemplo, vou falar dos votos do carnaval lá do Rio de Janeiro. Quem transporta todos aqueles votos são o pessoal do transporte de valores. É mesmo? Vai lá e coleta as urnas, os votos, né, que é colocado dentro das urnas, e o transporte de valores que faz aquele... E como que é feito o transporte aéreo, marítimo? O aéreo são compostos por... Depende o que você vai levar, são compostos por 2 porta-valores, né? 2 porta-valores que a gente vai, os caminhões faz as varreduras, faz o trem, a gente mesmo são 2 porta-valores. Então, para ser mais operacional assim, o vigilante do transporte de valores tem lá a carga sendo transportada. Chega no aeroporto, transfere esse valor para dentro de uma aeronave específica, não específica. Avião Não, é específico. E os vigilantes entram... os mesmos vigilantes que estão... Não, são os outros vigilantes. Passa para... São outros vigilantes que é o chamado porta-valores.
Porta-valores. que são os mesmos vigilantes de transporte de valores, só que eles são porta-valores. Faz lá um curso lá na ANAC, no aeroporto, tudo certinho. Tem que ser regulamentado pela ANAC, senão você não voa. O vigilante tem que ser regulamentado Tem pela que ser ANAC. pela ANAC, lá no aeroporto. Você tem que fazer os cursos todinho lá dentro do aeroporto para você fazer aquilo lá. Olha aí, vigilante, essa é uma novidade. Então, você que é vigilante, pensa em investir na sua carreira profissional do transporte de valores, para você galgar outros horizontes, inclusive a segurança do transporte aéreo, você vai ter que fazer um curso dentro da Da Infraero, né? Infraero. Dentro da Infraero, hein? Dentro Da da Infraero. É que você faz lá, a Infraero te dá o curso de 15 dias. Você 15 tem dias, 15 hein? dias. Você Muita coisa, hein? tem que fazer o curso lá. Não só nós, os porta-valores, mas também o pessoal do carro forte. Você vai lá e faz. É uma semana no transporte de valores. Só o porta-valores que é esse. Esse é no Brasil inteiro. É a todo mesma mundo. coisa que acontece com nos navios? É a mesma Chega coisa. no porto. Só que lá nos navios, o que acontece? Se você puxar no YouTube, você vai ver lá, o caminhão caiu lá em Santos. Ele entrou dentro da barca e caiu, que era da Minas Forte, Prosegur. Minas Sim. Forte, mas Prosegur. Ele caiu e os 4 vigilantes ficou presos dentro do carro forte. Ele desceu dentro do mar, né? Acharam ele depois de 3 meses, o carro forte, né? Aí, dentro desse carro forte, tinha a marca das unhas dos vigilantes dentro dele tentando sair, porque a compressão, quando você cai dentro do mar, a compressão, as portas travam, você não consegue abrir, você não abre. Tá preso ali. É a mesma coisa quando o caminhão capota. É difícil você abrir uma porta daquela. É mesmo? É difícil. Tem muitos caminhões nossos aí, já deu umas tombadinhas aí para retirar o pessoal. E quando o caminhão, o transporte de valores, o vigilante está ali fazendo a sua rota, acontece um problema mecânico, um pneu fura, como que ele faz? Quem que desce, geralmente, maioria, 99%, quem que desce é o motorista. Os demais ficam dentro da viatura. Permanece também? Permanece dentro de capê, dentro da viatura. Ele desce, o vigilante desce desarmado, sem um colete, e vai olhar o problema. Se for um problema maior, comunica a base, comunica a polícia militar, para ela dar o suporte até que chegue o socorro para a gente. Essa é a visão do transporte de valores hoje. Por que no transporte de valores a gente quase não vê mulheres? Não, até tinha. Em Goiás não tem. Agora a Brinks já manteve, já colocou uma mulher, tá tendo. Em Brasília tinha uma mulher, agora não tem. Em São Paulo tem 3 mulheres. Espírito Santo tem 2 mulheres. No Rio de Janeiro tem 2 mulheres. Acre, Amapá e Roraima não tem mulher. Mato Grosso do Sul tem 2 mulheres. Mato Grosso, que é Cuiabá, também tem 2 mulheres. Em Goiás, agora a Brinks implantou. Mulher também está trabalhando no carro forte. E tem uma mulher, novidades de muitos anos, novidade de uma mulher trabalha no Vigilante Base. Mesmo? Novidade, a Prosegur implantou. Parabéns mesmo, exatamente. Umas pessoas, umas guerreiras. Ela falou assim, o meu intuito é chegar ao transporte de valores. Eu falei, parabéns. Olha ela aí. trabalha lá na base de Rio Verde. Sempre quando eu tô lá, eu vou lá dar um parabéns para ela, porque ela é guerreira. Show. E ela é estiva. É mesmo? Estivada. É isso mesmo. Eu gosto dela porque ela é estivada. Uma coisa que eu vejo na segurança do transporte de valores é o sigilo profissional. Você não vê o profissional batendo boca, conversando. O perfil daquele profissional vigilante do transporte de valores, ele é um cara centrado, é um cara concentrado, ele não está com brincadeira, você não vê ele no boteco ali fazendo graça e falando, ostentando que ele é do transporte de valores. A gente vê esse sigilo assim profissional com excelência. É uma forma de nós resguardar a nossa segurança, a nossa mesmo. Por quê? Quando a gente se resguarda, você está se resguardando a sua família. Hoje, por exemplo, sequestra a minha família e fala assim, você vai nos dar todo o dinheiro que tem dentro do caminhão. Qual que é o tesouro maior que você tem? Qual que é o valor maior que você tem? Sua família. Sua família, cara.
Cara, assim, eu já teve uma ocasião desse, aconteceu em São Paulo, lá em Ribeirão Preto. O pessoal colocou o vigilante cheio de bomba e aí ele conseguiu sair do caminhão para não prejudicar os demais companheiros, né? E quando foi ver, não era bomba, só os Mesmo. bandidos queriam fazer algumas coisas diferentes, só que não teve não, graças a Deus. Eu tenho umas ideias minhas particulares. Quando a gente fala sobre o porte de arma para o vigilante, eu acho que tinha que ser gradual. Eu, particularmente. Começando, se fosse ceder o porte de arma para o vigilante, ou seja, estender, começaria com transporte de valores. Escolta armada, segurança de banco, sabe? De acordo com as suas periculosidades, para ir chegando até o vigilante patrimonial que está ali no seu posto, do seu dia a dia. Porque poderia gerar ali também estatísticas. Olha, não deu certo, porque eles são, entre aspas, da elite. Tem a responsabilidade, tem mais comprometimento, corre mais os riscos, enfim. Não deu certo. Se não deu certo lá, aqui na ponta não ia dar certo. Tem um projeto do delegado da Polícia Federal de Minas Gerais, que eu não recordo o nome dele, é um cara que luta pela o vigilante de transporte de valores. Não transporte de valores, todos os vigilantes. Perfeito. Tem um projeto dele que já passou já em 2 comissões pelo porte de arma do vigilante. Lá estava constando vigilante de transporte de valores e escolta. Uhum. Só que nós, como somos da Confederação, nós pedimos para estender para a vigilância também patrimonial. Por quê? Porque tem muito vigilante que trabalha em banco, trabalha em indústria, locais que geralmente ele tem perigo. Todo vigilante ele tem perigo. Todos, sem exceção. Todos eles têm perigo. Não vamos colocar, mas transporte de valores é elite. Não, é elite, mas o pessoal da vigilância, eu tenho o maior orgulho desse pessoal, que são um pessoal muito sofrido, muito trabalhadores aí. Quantas vidas não foram cessadas demais pelos bandidos? Então a gente está aí lutando, eu luto por todos mesmo. Então a gente está com esse projeto lá, está andando, deve sair logo, aí se for para o Senado a gente vai trabalhar, igual foi o caso dos 30%. Uhum. Os 30%, ele ficou 30 anos, e quando saiu. Eu não acreditei quando saiu. Foi. Eu fiquei 15 dias em Brasília, dormi no albergado, lá em Brasília, dormi no Mané Garrincha, debaixo de uma lona, para sair lá os 30% para nós. Eu fiquei lá 15 dias dentro de Brasília, fazendo manifestação, correndo atrás. Eu fazia parte da confederação, que era a CNTV, hoje eu faço parte de outra confederação, que é a Contras, no qual a gente representa o Brasil inteiro. Tem a CNTV também, que eu tenho muito respeito pelo José Boaventura, é um cara espetacular. Também tem o Silvão, que é o nosso presidente da Contras, que é um cara conhecedor. Tem o João também, que foi o presidente, hoje passou por Silvio. São as pessoas que conhecem a fundo a área, tanto transporte de valores como segurança, né? Segurança em si, conhece bastante. E a gente vai ajudando, né? Não pode parar, essa categoria nossa, ela não pode morrer. Tem que ter várias pessoas nos ajudando, como você, que abre esse espaço aqui, para saber um pouco como é que é a vida nossa, né? Sim. Porque tem muita gente que não sabe como é que é a nossa vida. Uhum. Então eu te falo que esse papel que você está fazendo para nós, tanto transporte de valores, como escolta armada, como vigilância patrimonial, cara, você tá de parabéns, cara. É isso. Obrigado. Aí que a categoria merece. E eu falo para todo mundo, nós temos que eleger uma pessoa nossa. Sim. Para defender os nossos direitos. Concordo. Então, o dia que nós elegemos uma pessoa nossa, nós deixarmos de ego, deixar de barbabá e eleger uma pessoa nossa, de nossa confiança, que vai ser nossa, na Câmara dos Vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, aí nós vamos ter voz. Força. Hoje nós temos força, mas a nossa força é pequena.
Se nós elegêssemos um trabalhador, pode ser um trabalhador, não seja que ele vai corromper, mas se ele lutando para nós, fazendo algo de bom para nós, é gratificante. Hoje o transporte de valores, ele tá na rua, quando ele chega no banco, o vigilante patrimonial, ele já fica sabendo com antecedência, ou ele chega ali, o vigilante recepciona ele por ele ter chegado? Vocês têm essa comunicação com as agências, com o vigilante lá da agência? Como funciona? Só quem sabe quando a gente vai chegar, praticamente, é só o pessoal das agências, né? O vigilante só sabe quando a gente chega lá para ir lá trocar senhas, né? A gente troca uma senha com o tesoureiro, com a pessoa. Então, tanto senha segurança, contra senha. tanto segurança para nós como para a agência, né? Então a gente faz uma troca de senha ali para estar adentrando ao banco, levando aquele numerário. Porque é algo assim muito glamuroso, não sei nem a palavra em dizer, quando um ser humano que sabe que o dinheiro é o que resolve a maioria dos nossos problemas, não todos, mas a maioria, e quase o mundo todo girando em prol do dinheiro, e vocês tendo acesso a dinheiro o tempo todo, que passa a ser algo assim comum. Acredito eu que você já deva ter entrado assim, em cofres, em situações, em lugares que você fala assim, uau, isso que eu estou vendo, poucos no mundo ou no vão ver, né? E a responsabilidade nossa é tão grande. O que almeja hoje mais nos bandidos? Almeja é dinheiro. Sim. É dinheiro. E ele vai onde tem dinheiro. Então, eu, principalmente, eu já fui no Banco Central, você vê dinheiro assim, fala assim, não, um tanto de dinheiro. É muito dinheiro, é muita coisa. Pallets, né? É muita coisa. Então, assim, e é uma segurança estrondosa, cara, é um espetáculo. Então, para você entrar, você tem que ter autorização em vários lugares, para você ter acesso. Tem lugar que você não pode ter acesso. Então, você já foi na Casa da Moeda? Eu já fui, mas nunca entrei lá dentro. Mas já Banco Central, não. Dentro do Banco Central, eu só fiquei lá fora. Eu nunca desci a rampa para ir lá dentro do Banco Central. Nunca mas você estava dentro do Carro Forte? Mas dentro do Carro Forte. Mas a Casa da Moeda, eu não fui. No Rio de Janeiro, eu não fui. Não fui, nunca fui. Agora, em Brasília, eu já fui. Tem dinheiro que também o transporte de valores leva para incinerar. A maioria das vezes a gente recolhe, né? Pega aquelas... Os bancos depositam, né? E tem aquelas que eles fazem a contagem dos numerados, que é o pessoal da tesouraria, faz aquela separação dos dinheiros, dinheiro bom e dinheiro ruim. Uhum. O dinheiro ruim, ele leva para o Banco Central para ser depositado para o banco fazer a queima ou destruir aquele dinheiro, ele destrói. E, de certa forma, hoje o transporte de valores corre até mais risco do que antes, dentro de um pensamento seguinte, vou trazer aqui. Hoje a cédula, ela vale mais do que ela mesma. Por quê? O tráfico, a corrupção, para não ser pega, o papel ainda, ele é irrastreável. Diferente do digital, que deixa rastro e tudo mais. Então, se eu tenho uma mala de dinheiro, você pode ver que as operações da Polícia Federal encontra que tanto de dinheiro, você fala, mas dinheiro, esses caras é rico, milionário, esses traficantes, etc. Mas você vê lá a espécie e mais espécie. Então, a espécie hoje vale mais do que o digital. Muito mais. E outra coisa, quando você fala quando a Polícia Federal pega aquele montante de dinheiro, a Polícia Federal ele não carrega aquele dinheiro. Ela chama uma empresa especializada em transporte de valores para locomover aquele dinheiro que fica na custódia lá da Polícia Federal. Isso eu não sabia. Olha aí. Ela é... A importância do transporte de valores, da segurança privada. Custodiada, a Polícia Federal não carrega aquele dinheiro, né? Ela chama a responsabilidade de uma empresa... Vai lá contando, a gente... ela pode contar, ou então ela contrata a empresa para contar. Ela pega aquele dinheiro, vai lá, acompanha lá dentro da empresa, contar aqueles valores lá, eles anotam e deixa custodiado, a maioria das vezes, dentro da empresa de transporte de valores, ou então dentro de um banco. Por exemplo, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.
Ali é custodiado aquele valor lá que foi obtido ilícito pela Polícia Federal. Zé Maria, com mais de 30 anos de experiência, para entrar, ser recrutado, ser contratado como vigilante do transporte de valores, existe pechada? Não, não existe. Antigamente, sim. Antigamente tinha o QI, né? Quem indica, né? Hoje não. Hoje as empresas fazem totalmente diferente. Você entra lá como vigilante patrimonial, vem para a guarita, vigilante de guarita, depois você vai para o vigilante de ATM, aí é o carro forte. Então, é um processo, todo um processo com a carreira que você vai chegar ao nível. Vou falar de polícia militar, vem soldado, cabo, sargento, tenente, subtenente, vai indo até chegar a coronel. Ali é a etapa final. É a mesma coisa a segurança privada. O top hoje é o carro forte. Então você tem que passar por essa linha toda para estar. Mas todos são vigilantes normais. É igual o vigilante de escolta, que é uma categoria também que ela vem sofrendo muita morte, muita perseguição por parte de bandidos, né? Os bandidos hoje, o que eles estão fazendo? Matam o vigilante de escolta por coisa pouca, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, é a maior coisa que morre. É hoje o vigilante de escolta. São os parceiros, os guerreiros do dia a dia. Tem vigilante de escolta, passa hoje até 20 dias fora de casa. Antigamente é 45, 50 dias. Hoje não, é 20, 15. Então as empresas hoje E está programado, o próximo episódio do podcast nosso vai falar sobre essa área específica da escolta armada, que é uns guerreiros que tem todo o meu respeito. O que eles fazem chega a ser sub-humano. Sair de casa sem nenhuma previsão de retorno. Não só da sua presença física, mas da sua presença mental, psicológica. Você não sabe. Talvez você chegue a pessoa, mas o psicológico, o que você viveu lá, e você não pode contar para ninguém. Já pensou nisso? Eu vou te trazer, se você me der essa oportunidade, como eu represento também, tem um diretor meu, que nós fundamos o sindicato junto, Luiz Cláudio Carneiro, é um cara que é das antigas, conhece muito, mas muito de escolta, né? E ele só tem a somar com você e comigo. É um cara que tem uma experiência imensa na área da escolta, um cara que tem meu respeito, ele tem um carinho imenso por ele. É um cara que vai falar muito, muito Já da está escolta. feito o convite. Vamos trazer ele para cá. Vamos trazer ele para essa mesa aqui. Que você vai ouvir as histórias, as coisas que ele já passou. Nossa. Várias coisas, né? Capotamento, caída, tanta coisa, engarrafamento de carro. Um dia eles se livraram da morte porque colocou o carro meio virado e veio a carreta, bateu, o carro virou. E jogou para dentro da pista. Jogou fora da pista e bateu, a carreta bateu na traseira da outra carreta. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa que a escolta hoje, eu tiro o chapéu para esse pessoal. Eu também. Sai hoje, não sai, se volta. Para mim, particularmente, o mais dificultoso é a escolta. É a escolta. Porque você tá lá no transporte de valores. E eu tenho uma certa blindagem. Uma certa blindagem, você tem um certo suporte, né? Você tem os companheiros. Agora, dentro daquele carrinho, não é blindado. Não. Passando todo o perrengue. Muda de rota o tempo todo. A ponte caiu, tá tendo o pare-siga, tá... Enfim, né? Um BO ali desvia. Aí o rádio não pega. Aí quem pega não fala, não sabe. Vou esperar. Você não pode esperar, você tem que tomar uma decisão rápida. E o pessoal assim, Murilo, nossa. Eu falo para você, o maior grande risco hoje é a escolta. Eu falo. Morre muito companheiro nosso. Se fosse noticiar todos. E eu vou falar a realidade. Não na ida. Maioria dos acidentes que ocorrem é na volta. Na volta. Por quê? Porque o companheiro, o vigilante, está doido para chegar em casa. Tem isso, né? Aí é a volta que... Ansioso, ver a família, descansar. Cara, assim, quando chega em casa, você vê sua família, seus filhos, sua esposa, aquilo ali. Então, a maioria dos acidentes que acontecem, a maioria,
É na volta. É na volta. E outra coisa que acontece também, a jornada de trabalho do pessoal da escolta é muito grande. Acho que se a gente for falar de escolta, acho que a gente vai tomar bastante tempo aqui. Vamos falar, mas não vai ser agora não. Então até para a gente não perder o foco um pouco, igual você falou, acho que melhor a gente deixar para outro dia a escolta. Eu vou trazer o Luiz Cláudio Carneiro. Vamos marcar. Que é uma pessoa boa, que vai falar um pouco do conhecimento. Vamos sentar nós dois, nós três aqui. Pode ser. Vamos. E acho que também chamar, seria bonito se tivesse espaço mesmo, chamar o Wesley também, é um cara que conhece também, sabe muito, é um cara que tem meu respeito. Não sou ele, todos os presidentes, mas ele tem um respeito muito grande por mim. E tem mesmo. Quem me colocou em contato com você foi o Wesley. Wesley, fala com ele que esse transporte de valor, experiente, tem meu respeito, homem tanto libado. Murilo, que nós somos, igual eu falei para você inicialmente, nós temos um grupo de 17 presidentes, mas nós temos um grupo separado de 7 sindicatos, que são os 7 maiores sindicatos do Brasil, né? Que a gente negocia, vale para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente negocia PPR, negocia algumas coisas. Então, várias coisas que a gente negocia. O que a gente negocia vale para todos. E a confiança que esse pessoal todos têm em nós também temos confiança em todos os presidentes. Um no outro. Perfeito. Confiança eterna, igual no Exército Brasileiro. Show, viu? Grudou. Igual meleta. Grudou numa onça, vai morrer amarrado. Então, esse é o nosso pensamento. E eu queria um dia que a categoria se unisse mesmo, não só o transporte de valores, todo mundo se unisse numa união só. Show. Se você falar para mim, Zé, quantos mil vigilantes tem no Brasil? Hoje nós somos maior que Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar. Juntando isso aí, não dá o efetivo de vigilante no Brasil. Não chega nem a perto de nós. Hoje, cadastrado hoje, era 52 mil, cadastrado. Mas efetivo dá 30 e poucos mil vigilantes cadastrados na Polícia Federal. Muita gente. Então, quem abraçar essa causa nossa, de vigilante, falar assim, eu vou abraçar essa causa, eu vou ser deles. Cara, esse cara eu acho longe. O seguinte, o vigilante, ele fica muito concentrado na ideia. Você chama qualquer vigilante para o debate, você falar sobre porte de armas, melhoria do salário, ele está pronto. Só que fica muito na ideia. Se você hoje convocar o vigilante para fazer um protesto em tal lugar, tal hora, o dia é bom, a hora é boa, você paga o transporte, vai dar lanche, alimento, enfim, poucos aparecem. Poucos. Mas os que ficaram têm que ir. Mas por que você não foi? Eu falo isso no meu canal. O canal da Vertical Treinamentos hoje é um dos maiores do Brasil. E isso aqui tudo é dinheiro. Eu estou investindo e eu não ganho. Isso aqui tudo é dinheiro, o pessoal não entende. É verdade. Não é? Tempo. Verdade. Eu poderia estar com a minha família, de boa, uma hora dessa, você. Nós estamos aqui, ó, num estúdio. Cada câmera dessa aí, 20 mil reais. Se a gente for jogar dinheiro aqui, dá 100 mil reais. É verdade. Entendeu? Assim, muita informação, mas lá no fundo eu falo assim, ó, compartilha esse vídeo, no mínimo, deixa aí os comentários, porque o YouTube entende os algoritmos que você está comentando e vai gerar mais vigilantes vendo esse conteúdo. Aí quando eu chego, eu vejo algo assim, fenomenal, tem ali 1000 visualizações. Quando a gente tem no canal, mais de 250 mil. Aí. Então, não é 1%. Aí fala assim, não sei o quê. Não tem o sei o quê. A gente tem que ir para prática. Eu tenho que pegar um material desse e de todos os canais do Brasil que fala sobre nós, da área da segurança, você tem que compartilhar, você tem que mandar informação. Não é só ver, tem que deixar um joinha, você tem que promover. Isso já é alguma coisa. Certo? Então a gente tem que fazer esse acontecido, a gente tem, porque se nós fôssemos unidos do tanto que nós gostaríamos que fosse, nós seríamos uma força que parava esse país. Que a gente tinha uma voz que todo mundo ia falar, eles estão falando. Mas como fala um aqui, outra ali, não tem essa união, então a gente tem que parar de falar que nós somos desunidos, nós não somos. É necessário uma ação. E essa ação, para ser coletiva, ela tem que partir primeiro individual.
Eu tenho que fazer minha parte sem esperar a sua. Eu não posso ficar esperando a sua. É verdade. Eu tenho que ir lá e fazer. Fiz. Pronto. A minha responsabilidade, eu tô com a consciência limpa e fiz. O outro não faz. Não preocupe com o outro. Porque ele vai chegar essa consciência no outro e o outro vai fazer depois que um dia você também não fazia. Concordo. Não é? E outra coisa, Murilo. Você tocou numa parte muito interessante que é essa aí, a união do vigilante. Ele cobra muito de nós, às vezes, para ir. Você tem que ir lá e fazer. Cara, se não houver união entre todos, nós não vamos andar. Você falou tudo aí, tudo que você falou eu concordo. Está plenamente correto isso aí. Eu tiro agora pela a 1209. A 1209 está no Supremo Tribunal Federal. Está com o ministro Nunes Marques para julgar. E tem uma sentada que está marcada, está esperando só ele abrir a agenda dele para a nossa confederação, sentar e conversar com ele, explicar para ele qual que é a nossa realidade. Não nossa, mas de todo o vigilante. De todo o vigilante. Né? Explicar para ele qual que é. E na vara de que ele foi juiz, 99% dos processos de aposentadoria ele concedeu. Sim. Olha aí para você ver. 99% dos processos que caiu na vara dele, ele concedeu. Olha aí. Então nós queremos explicar para ele como é que funciona a nossa categoria. Não estou desmerecendo os demais trabalhadores, não. Estamos falando nossa. É a nossa categoria de vigilante, Sim. que hoje que é sofrida, cara. É sofrida. Muito sofrida. Muito. Dolorido mesmo. Você imagina um vigilante ficar 9, 10, 11 horas em pé. Ou então 12 horas lá vigiando qualquer lugar. Você vê, tanto que é dolorida, a lei permite, olha para você ver, o Estado permite que o vigilante não tenha horário de almoço. A lei. Ele te remunera, ele te dá uma indenização. Por que que ele te dá isso? Porque ele já tem cientificamente comprovado que você vai ter um dano no futuro. Então ele está te indenizando no futuro aquilo que vai acontecer e já está acontecendo no presente. Então você tem um amparo legal para ficar num posto de serviço, seja qual for, e ali mesmo fazer a sua refeição em um lugar muitas vezes insalubre, muitas vezes insegura, porque quando você está almoçando, é natural que o seu cérebro, sua parte, seu estômago, né? Perdi a palavra aqui, todo o seu sistema, ele faz uma leitura para que você seja lento. Verdade. Não é? Tanto é que você acaba de uma refeição, você não dá conta de sair correndo. Não. Mas o vigilante está lá. Está lá firme. E a hora da crise, ou seja, chegar alguém, um assalto, um bandido, etc., não quer saber se você está almoçando, se você está fazendo 1 quilo, 1 quimo, não quer saber de nada. Mas, vigilante, você está sendo remunerado. Primeira coisa que a empresa fala, você está sendo paga para isso. Então, mas será que a vida dele vale aquilo? Será? As empresas deveriam se colocar no lugar do vigilante. Vigilante banco, vigilante transporte de valor, vigilante de escolta. Fala para mim qual empresário. Eu só conheci um até hoje. Só conheci um até hoje que bota a farda, ele botou a farda, foi sair para trabalhar. Quem é? Então, esse fala assim, esse eu dou valor na minha escolta. Esse que eu puder fazer, eu faço por ela, por eles. Então, é igual ao transporte de valores. O chefe não está nem aí. Os donos das empresas, as multinacionais, você é números. Você não é trabalhador. Só quer resultado. Só resultado. Quando não há resultado, o que ela faz? Primeira coisa que acontece, ela vai lá e corta o vigilante, manda o vigilante embora. Não é o vigilante que está perdendo. Quem está perdendo é a empresa. Sim. Ela tem que focar nela, não no trabalhador. O trabalhador está lá
morrendo. Os trabalhadores hoje de transporte de valores, escolta armada e vigilância, maioria dos vigilantes estão doentes. E a realidade hoje é essa, porque a pressão é muito grande que as empresas fazem em cima dos trabalhadores. E às vezes a gente tem que combater isso aí. E a gente vem combatendo. E eu vejo isso de uma forma coletiva. Eu dou aula de reciclagem, né? Que hoje já não chama mais reciclagem, melhoramento, aperfeiçoamento. Hoje é aperfeiçoamento, né? A maioria tem de uma forma Dependente diferente. do nome, você vê lá os guerreiros que estão na frente da batalha, passando ali por aquele treinamento que é muito fraco, mas a gente vê um desgaste mental, eles cansados. Você tenta motivá-los, essa motivação vem ali em meia hora, mas depois você já vê um olhar, um semblante de cansaço. Voltar lá para aquele posto, voltar para minha rotina, voltar para obediência, que eu não tenho voz, o posto aqui poderia melhorar com isso, mas não me ouvem. Não. Falo com o supervisor, falo com o fiscal, falo com o meu gerente, falo com o supervisor, falo com todos e ninguém me ouve. A voz do vigilante, ela ocoa, vai longe, mas ninguém faz nada por ele. E às vezes a reivindicação do vigilante, um posto de serviço, é coisa simples. Realmente, concordo. Não é? Plenamente. Coisa simples. E outra coisa, o vigilante, a gente pensa que ele é sonso. Não é não. O vigilante, ele alerta, o cara é ligado 24 horas, cara. O cara é ligado mesmo. Eu falo isso na sala de aula, eu falo com meus alunos. Sabe qual que é um dos problemas do vigilante? É o excesso de humildade. E essa humildade, o excesso, prejudica. Realmente. Não é? Porque são muito humildes. Para fazer o que eles fazem, vai num posto. Já viu área, quando vai construir uma imobiliária, vai vender um prédio, tem lá só um terreno com a terra vermelha e fala o vigilante, vigia isso aí. É verdade. Aí ele olha e não tem uma torneira para tomar água. Nem um banheiro, não tem nada, um banheiro químico. Nada. Não sabe onde guardar o armamento. Ele não sabe onde faz nada. Ele tem que improvisar tudo. Tem que improvisar. Tudo. E se ele pede, tá chegando, vamos fazer. Espera aí, dá um jeito. E é verdade. E, Murilo, eu vou falar para você, como você está aí na área, conhece muito essa área nossa, né? Tanto de transporte de valores, como escolta armada, como vigilância. Cara, vamos dar voz para esse pessoal, vamos dar ênfase para eles. Chama um vigilante um dia para fazer um podcast com você. Chama uma pessoa que tem uns conhecimentos bons para você, para o povo, para o vigilante entender como é que é um vigilante. Nós falamos, às vezes, o trabalhador ele está falando porque eles não conhecem o dia a dia nosso. Então eu faço esse desafio um dia com você. Chama um vigilante aqui, fala, Esli, arruma um vigilante aí. Emanuel, arruma um vigilante aí. Heber, de Anápolis, arruma um vigilante aí. Kênio, lá de Rio Verde, arruma um vigilante aí. Antônio, lá de Jataí, arruma um vigilante aí. Então, vamos fazer, você faz um podcast, chama as pessoas que você, para saber o dia a dia do vigilante mesmo, para a sociedade em si, saber o que é o vigilante. Que às vezes a sociedade não sabe o que ele faz, a pressão que ele recebe, as coisas que ele tem ao contrário daquilo, né? Então, isso aí é muito importante, cara, muito, mas muito importante mesmo. Se você abrir esse canal para você, para esse pessoal, você vai ver o tanto que vai ser bom para você, cara. Vai trazer uma escala de coisas boas aí para esse podcast seu, que ele vai crescer cada dia mais e o vigilante vai entender a razão disso aqui, desse momento aqui hoje nosso. Eu te falo a realidade. E é assim, Murilo. Então você me ajuda nessa. Ajudo com o maior prazer. Dia 20 de junho, comemoramos o Dia do Vigilante. A gente sentar nessa mesa dia 20 de junho com 3 vigilantes aqui. Ó. Pode ser. Chamar o Wesley, se você der a oportunidade também, o Wesley Guerreiro. Você faz os contatos. Aí eu falo com ele. Quero vigilante, sangue no olho.
eu já chamei. Só que a humildade é muito grande, tem medo do microfone. Tem, a maioria tem medo, realmente tem. Eu tinha medo, Não é? eu vou falar para você. Eu tinha muito medo, tinha medo de falar ao público. Hoje, graças a Deus, assim, você vai tendo conhecimento, você vai sabendo lapidar aquela coisa para ela ficar igual. Porque olha, talvez, eu falo isso para os vigilantes, devido a vida toda desde a Lei 7.102, lá de 83, passou mais de 40 anos, e veio muitos analfabetos, mas que deram aula de responsabilidade, comprometimento, de lealdade, que não é a escola em si que traz isso, é a vida. Então, você conversa no pessoal com o vigilante, o cara, às vezes, o português, o verbo, enfim, tá tudo misturado ali, bagunçado, né? E quando ele acha que ele vai sentar para falar assim, vamos lá, falar. Não, professor, meu português é errado. Não, comunicação é aquilo que você fala. Não preocupa com isso. Pode rasgar o verbo. Né? A gente sabe que as coisas vieram melhorando ao longo do tempo e tudo mais vigilantes, mas a gente vê principalmente os antigões que poderia sentar aí, igual eu tô falando contigo, 30 anos de vigilante. Tem meu respeito, assim, fabuloso. E eu conheço vigilante de patrimonial que tem 36, 37 anos. Olha um aí. Cara que é bom de trazer e vai falar sobre a vida de vigilante é o Ivaldo, cara. O Ivaldo é do CESVIG, é um cara que conhece muito. Falar do posto. Tudo. Rendição. Tal da dobra. Nossa. Não, quem não sabe disso? Você tá num posto de serviço, num domingo, vontade de ir embora, falar, guerreiro, segura aí que não tem ninguém. É verdade. Segurar. Tem aniversário da minha filha, pai. Segura, meu irmão. É verdade. Hã? Então eu quero ver ele falando isso. Entendeu? Eu vou convidar você, pessoal. Viver. Tô com vontade de ir no banheiro, não tem um banheiro. Como que você se virou? Eu tive que atravessar a rua, guardar meu armamento, pôr debaixo de um tapete, guardar dentro da calça, para fazer, dar onde, né? Então assim, essas histórias, elas engrandecem. Isso aqui, o podcast aqui é o lugar disso. E assim, Murilo, eu vou falar para você. Vou falar de vigilante patrimonial, que o transporte de valores ele já está escasso um pouco, né? Mas a vigilância ela está crescendo e muito. A tendência hoje da vigilância, com a novo estatuto aí, que está vindo aí agora, já está feito, até a eletrônica também. Veio junto para dentro. Veio tudo para a área da segurança privada, cara. Olha aí para você ver. Gestor. Gestor em segurança privada. Olha agora para você ver a realidade das coisas. Como a gente cresceu. Sim. Antigamente os caras falavam guardinha. Aquele guardinha. Hoje não tem guarda. Hoje é vigilante. Vigilante. Fala com o vigilante lá que ele vai te dar a informação. Exato. Primeira coisa que o cara sai, ele entra dentro de um banco, ele vai lá no vigilante pedir informação pro vigilante. Chega lá na delegacia da Polícia Federal... Vai pegar a informação com o vigilante que está lá na portaria. Todas tem lá o vigilante. Todas. Delegacia da Polícia Federal. Hoje você passa, não sei agora, tem muito tempo que eu não estou visitando, mas quando eu visitava as barreiras da Polícia Rodoviária Federal, tinha um vigilante lá. Olha aí. Então. Barreira da polícia, que é os postos de serviço da Polícia Rodoviária Federal, tinha um vigilante. Agência bancária não abre sem o vigilante. Não pode abrir. Não pode. Então, quando a gente vai olhando para esse lado, a gente vê que a gente tem o nosso lugar. A gente tem que dar a voz para esse lugar. É verdade. É a mesma coisa o transporte de valores hoje. O transporte de valores vai onde a Polícia Militar não vai. Olha aí. Nós vamos no lugar que ninguém vai. Nós enfrentamos coisas que nem a própria Polícia Militar não enfrenta. Então, quem que dá a voz e poder para nós? É o nosso Deus. Ele que está ali varrendo tudo, as arestas que ainda tem nas nossas frentes, para não passar. Então, assim, quem passou por um assalto, quem que já vivenciou o transporte de valores, sabe o que a gente está falando, igual você está falando aí. Então, hoje, quem está dentro do transporte de valores são pessoas honestas, pessoas que estão ali para defender o patrimônio da empresa. E, às vezes, nós não temos valores, nós não somos reconhecidos pelas empresas, pelos os grandes lá de cima. Eu falo os grandes lá de cima, já tentei trazer para cá, para esse podcast,
várias vezes. Fica até o recado, todos policiais federais, agente da Polícia Federal, que eu entrei em contato, todos me disseram não. Todos. Eu queria que a Delesp, aqui é uma voz, falar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode se unir, porque tem que ouvir a classe. Tem que ouvir. Aqui é um debate, aqui é um bate-papo, aqui é jogando ideias, né? Talvez não vai acontecer hoje, mas isso aqui vai perpetuar. Isso aqui, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, está aqui gravado. A gente falando sobre isso, né? E nós somos história, presente. Que serão dos nossos guerreiros futuros, que às vezes nem nasceram. Filhos que vão nascer e que vão ser vigilantes. E nós estamos aqui buscando uma melhoria para que eles possam ter melhor qualidade do trabalho. Lá na frente, daqui 20, 30 anos, eu comecei na área da segurança privada, o que me levou foi esse tamanhozão meu. Eu estava prestes a casar em 97, noivo, 19 anos, completando 20, e quando eu falei 21, fiquei sabendo que era com 21. Então, em 98 eu fiz, em 97, eu fiz o curso de vigilante, em 98 eu comecei a trabalhar como vigilante. Olha aí para você ver. E eu vi assim uma porta escancarada. Falei, nossa, tem muita coisa. Quando muitos não viam nada, eu via tudo. Eu via alguém indo levar lá, na época era o Vale Transporte, era o Tique Alimentação, que era um cardenetinho assim, que dava fazia um barulhinho, né? Eu lembro de tudo isso. Aí eu falava assim pro meu companheiro, falei assim, esse rapaz, esse moço que tá vindo aqui, quem é ele? Olha, é o nosso fiscal. Aí eu pensei, mas o serviço dele é diferente do nosso. O salário dele também, falou, é bem diferente. O salário dele eu já abri, falei, uma possibilidade, amanhã ser fiscal. Passado ali 2 anos e meio, eu fui fiscal. Mas eu busquei, fiz cursos, porque as pessoas imaginam que curso... eu fiz um curso, não deu certo. Não, todo curso dá certo, meu irmão. Não é? Todo curso te agrega coisas, conhecimento, sabedoria, o contato que você tem com a turma, o conhecimento que uma frase que foi falada. Às vezes você não vai ser aquele profissional daquele curso específico que você está fazendo. Mas você vai fazer um curso de gerenciamento. Eu não vou ser especialista em gerenciamento. Eu vou fazer um curso de supervisão. Eu não vou ser, às vezes, um supervisor, mas eu vou conhecer um pouco melhor a cabeça do supervisor, para melhor a gente dialogar, não é? Então a gente vai abrindo os horizontes. Quando a gente vai abrindo, portas também vão abrindo. Porque quando a oportunidade chegar e você estiver pronto, você passa por essa porta. Agora, quando a oportunidade aparece, você pensa em agora buscar estar pronto, não dá tempo mais. Não. Passou. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e amar aquilo que a gente queira fazer. É igual quando você vai entrar para vigilante. Você tem que gostar daquilo que você faz. Você tem que amar aquilo, porque senão não adianta. O que você vai fazer para o vigilante? Você tem que amar a sua profissão. É uma profissão de respeito. Antigamente não tinha respeito. Hoje tem respeito, cara. Uhum. Tem respeito graças a muitos companheiros nossos aí que lutamos por nós. Muitos, mas muito mesmo. Vou tirar um cara, que é o Paulo Paim, o senador Paulo Paim. É um cara que briga pelo vigilante, cara. Olha aí. Ele é lá do Paraná, mas é um cara que briga pelo vigilante. Então tem muita gente ainda que ama vigilante, dá o sangue pelo vigilante. Então nós temos que valorizar essas pessoas. Sim. Que lutam por nós. Uhum. Não aqueles só na época de campanhas que vêm sugar o vigilante. Em nome do vigilante. Em nome dele. Tô fazendo isso aqui por vocês, companheiro. E na verdade não é, assim, cara. Não é. A primeira pergunta que eu faço é, você tem um curso de vigilante? Aí gagueja. Saber o que é o vigilante. Qual que é a lei que nos garante? Não sabe falar nada. Então, usa de manobra, massa de manobra, o vigilante. E eu fico vendo alguns vigilantes batendo no peito falando assim, puxando voto pro fulano. Fala, meu irmão, isso aí não é com a gente. Ele pode ser muito gente boa, honesto, toda a vida, tudo que você está falando. Mas ele não vai abraçar porque ele não é um de nós. É verdade. Ele não é. Professor Murilo, eu tenho mais de 8 reciclagens, que agora é aperfeiçoamento.
Aperfeiçoamento. Vou lá para dentro de sala de aula aprender. Nós somos pequenos aprendizes, né? Atualizando o meu curso de vigilante. Tá lá, bater lá na Polícia Federal, você vai ver. Ah, mas eu pensei que só era só instrutor. Não, eu sou primeiro vigilante. Para depois você ser um instrutor. Para depois ser um instrutor. Não é? Então, eu falo aquilo que eu sou. Eu vivo vigilância 24 horas. Minha esposa fica assim, você não fica tenso, não? Porque eu entro num restaurante, eu não sento costa. Eu vou estacionar meu carro, eu estaciono de ré. Entendeu? Eu faço coisas assim que já tá pronto dia a dia, para mim. É só aquele gravou na sua mente aquilo que o vigilante, para sua segurança, você está fazendo aquilo. Exatamente. E isso é bom, cara. Isso é gostoso de ver. É satisfatório. Tem muita gente que não investe nele mesmo. Eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que investir em vocês mesmos. Vocês têm que fazer as coisas para vocês. Sim. Porque quem está lá no chão, quem está lá dentro do caminhão, ou quem está dirigindo um carro de escolta, ou seja, aquele que está lá no banco, que é vigilante igual a nós mesmos. Sim. Não tem diferença. Ele tem que aperfeiçoar, fazer o aperfeiçoamento para ele, pela própria vida dele, pela própria segurança dele mesmo. Para você ver, falando estatuto aí, ó, e na minuta, essa agora minuta definitiva, e a gente está na expectativa de sair uma portaria, e não sai, mas diz que vai sair, vamos esperar. Mas agora que eles deram um artigo, né, falando sobre o carro forte do ar-condicionado. Foi até bom você locar isso, até o estado do Paraná, que entrou com ação na época, né, para ter todos os carros fortes ter ar-condicionado. Na minha época, era um ventiladorzinho desse tamanhozinho que colocava lá, ó. Aí você chegava no banco, a tesoureira ou tesoureira falava assim, Você tomou banho? Você fumou um baseadinho, você tá com o olho vermelho. Eu falei, não é isso não, é porque o ventiladorzinho bate dentro do olho seu e ali, ó, seu olho fica vermelho. E é verdade, hoje o transporte de valores tem ar-condicionado, tem que ter, para funcionar, tem que ter o ar-condicionado, senão não pode sair. Às vezes quebra o ar-condicionado na rua ou viajando, tá, mas dá para fazer o serviço? A gente tem que fazer o serviço. Sim, já é outra coisa. Aquele dia, só hoje, tá. Mas nós lutamos pelo ar-condicionado do trabalhador. Hoje é direção hidráulica, antigamente não era, era pé de boi que a gente falava. Então, hoje tudo, uma viagem daqui para Barra do Garça era 2 dias, 3 dias. Hoje você faz num dia, você vai e volta no mesmo dia. Os carros bons. Hoje são todos carros bons. Mas tem carro ainda que quebra, não vou falar, porque você imagina um carro forte trabalhando 12, 13 horas, 15 horas por dia. Não desliga. Não desliga hora nenhuma. Então, qual que é o motor que resiste àquilo? Não tem. Não tem, impossível. Então, é uma coisa que é bem sensata. Então, a duração de um carro daquele de transporte de valores, a duração de vida do motor, ela é pequena. Reduzida, né? Bem reduzida. Se ele é para 5 anos, ele vai reduzir para 2 anos. A redução dele... Quantidade de uso, né? De uso é muito grande. A quantidade de permanência dele ligado é muito grande. Então, é isso que a categoria tem que... A equipe do transporte de valores é 4 pessoas. Quais são essas 4? Qual é o papel de cada um? Cada um tem o seu papel. O vigilante, que é o motorista, vigilante motorista, chefe de equipe, cobertura 1, cobertura 2. Que é igual na polícia militar. Tem o motorista, o comandante da viatura, pode ser um tenente, um sargento. Aqui atrás, o condutor que fica atrás do motorista é o voz do motorista, é o olheiro do motorista. E o que fica atrás do chefe de equipe é o homem de confiança do chefe de equipe. A maioria das vezes é isso. Aí pode fazer o inverso também, né? Depende dentro da equipe se alogar ali e fazer as coisas. Então é muito bom, cara, é espetacular. Eu acho que o transporte de valores está indo bem, a escolta também está crescendo, e a vigilância sempre vem batendo. A vigilância, ela está morrendo, não é morrendo, porque os empresários, a maioria dos empresários não dão valor ao vigilante. Isso você mesmo sabe disso. Sim. Então, não é denegrindo a imagem de empresário, de ninguém, mas o empresário ele tinha que se colocar um pouco no lugar do vigilante. Sim.
Se colocar um pouquinho no lugar dele, né, para saber o que o vigilante é, né? Fica um dia no posto de serviço. Eu fui gerente de algumas empresas de segurança e o pessoal falava assim, por que você não veio antes aqui para a empresa? Seria outra. Porque a gente fazia coisas que era, dentro do meu conhecimento, obrigação da empresa fazer. Mas os vigilantes vinham como assim, um benefício fantástico. Vou dar um exemplo. Proibir o vigilante de descaracterizar o uniforme com o uso da blusa de frio. Correto. Não pode descaracterizar. Mas eu estou passando frio. O que a empresa pode fazer? Mandar um agasalho. Um agasalho com a logotipo da empresa. Aí não descaracteriza. Não. Mas a empresa queria cobrar. E o vigilante, ele já estava pagando água, luz, prestação disso. Por que você não pediu o seu agasalho? Porque desse mês eu não posso. Passava 3 meses, você ia lá. Por que você não pediu o seu agasalho? Porque eu não posso. Você sabe que era problemas financeiros. Você chegava lá na hora do almoço, ele estava com a boinha fria comendo. Então você não tinha condição do seu próprio almoço, porque o ticket alimentação incluía dentro do pagamento dele. Que ele fazia diluir dinheiro daquilo que muitos fazem para conseguir pagar o aluguel, para pagar uma roupinha melhor para o filho, porque o salário é pequeno. E o que ele faz em contrapartida é fazer uma dobra. E essa empresa, às vezes, dobra, pago daqui 60 dias. É verdade. Aí não entra no salário, não entra no FGTS, não entra nas férias, não entra nisso. Aí vai começando. Aí quando eu entrei na empresa, eu falei, agasalho para todos os vigilantes. A empresa, o dono da empresa, ele falou assim, eu não sabia disso, porque a equipe administrativa não filtrava isso para não chegar até o conhecimento do dono. Às vezes o dono, ele tem a cabeça boa, ele tem um coração bom, mas não chega até ele. Não chega a informação, ele acha que está indo tudo bem. Ele chega lá no posto de serviço, vê um vigilante dele, agasalhado, e fala, uau, que legal, tá saindo do meu bolso. Mas não tá saindo do bolso do vigilante, porque ele é o dono. Mas ele acha que, beleza, a parte administrativa. Aí eu sentei com a parte administrativa, a parte operacional, a parte financeira da empresa, falei assim, olha, a gente vai começar a partir de hoje, né? A partir de amanhã. Já cotei, a empresa que vai no CD é essa, tá tudo certo, belezinha. Quando você chegava a dar o agasalho pro vigilante, pedia o fiscal para sair com o porta-mala lotado, ele recebia que lá, parece que ele estava recebendo como se estivesse recebendo a cesta básica do Natal, sabe aquela felicidade? Mas quanto? Não, é seu. Contagia. É seu. A pessoa, ele nem acreditava quando a empresa cumpria com a obrigação da empresa. Então, esse é o nível de vigilante. Quando eu falo que o vigilante é muito humilde, a maioria, lógico que existe no meio... Tem. De todos os níveis. Mas a grande maioria são humildes ao ponto assim, de ficar emocionados, entendeu? Tem gente, Murilo, que ama essa profissão, cara. Tem gente que fala assim, onde eu ganhei, fiz a minha vida, foi aqui. Mas você está de parabéns, obrigado mesmo de coração por ter me recebido, me dar essa oportunidade de falar. Como o transporte de valores ainda nós vamos ter a oportunidade de falar da escolta. Tenho um compromisso com você, eu vou tentar arrumar os dois vigilantes patrimonial, vou falar com o Wesley, eu tenho um, vou ver se vai dar o dia da folga dele, que é um cara que conhece muito, né, que sabe o que a categoria já passou. Esse já passou podia vir até uniformizado. Mas vestir o uniforme aqui, mas não pode, né, pela nova lei da Polícia Federal não pode, então tem medo, as empresas fazem aquela pressão em cima dele, não deixa, né? Não deixa. Seria viável, né? Mas aí quando você aparece logo a marca da empresa, a empresa... Pede autorização, fala para cada vigilante pedir lá, fala, vou participar, tô propaganda aí. Mas vamos obrigar. E eu te dou o retorno sobre esse dia 20 aí. Tá. Dia 20 de julho, né? Uhum. Aí eu te dou esse retorno, vou conversar com o SD, vou ligar pro Ivaldo, ver se ele vem fazer esse podcast, que eu acho que é muito importante para a categoria de vigilância, também muito importante para nós do transporte de valores, tá mostrando para eles quem somos nós, que às vezes a gente não é reconhecido por ninguém, não sabe o que você se passa dentro de um carro blindado daquele ali. Verdade. Né?
Então, muitas das vezes as pessoas, mas vocês ganham bem, mas não sabem o risco que a gente corre nesse dia a dia No final nosso. não tem nada bem. Não tem nada bem. Quantos pais de família não foi cessada nisso aí? Então, é uma vida que todo mundo fala assim, eu queria chegar no transporte de valores, mas não sabe o que a gente passa no transporte de valores. A pressão hoje. Hoje você trabalha sob pressão. Se você está falando que o lá de cima tem toda essa dificuldade, imagina quem está embaixo. Né? É verdade. Então, assim, se a gente for puxar o assunto, tá outro podcast aqui, mas nosso tempo já está esgotado. E eu quero, assim, Zé Maria, assim, te agradecer pelo seu coração, pela sua entrega, pela sua dedicação à nossa profissão de vigilante. Você é um homem honrado, você é um homem que tem se doado até mais do que o seu corpo suporta. É verdade. E você tem sido assim, uma inspiração para nós da área da segurança privada. Queria deixar aqui registrado isso e agradecer a Deus por aquilo que você tem contribuído ao longo desses anos, mais de 30 anos, e que você tem ainda contribuído com muita maestria, com muita alegria. A gente pode ver o brilho no seu olhar, a gente pode ver o seu tom de voz quando fala sobre segurança privada, o carinho, o cuidado que você tem. Muito obrigado pela essa prestação de serviço e pela essa vida entregue a essa profissão, a essa nossa categoria. Murilo, eu que te agradeço, cara, por essa oportunidade de esclarecer como é o transporte de valores. Não só o transporte de valores, falar também do vigilante patrimonial, no qual eu não represento o vigilante patrimonial. Quem representa é o Wesley e vários outros sindicatos aí. Mas eu me sinto na obrigação de falar desses trabalhadores também, que são igual a nós mesmos, são iguais. Então, esse podcast aqui para mim foi uma coisa sensacional. Não te conhecia pessoalmente, né? Estou te conhecendo agora. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de falar um pouco do transporte de valores. Vai ter a oportunidade também de a gente falar da escolta e também vai ter a oportunidade de falar sobre a aposentadoria especial do vigilante. Vamos falar. Que eu vou trazer uma pessoa específica na área de aposentadoria especial do vigilante, que conhece, é filha de vigilante. Olha aí. Formou, primeira experiência foi formar o pai. Foi aposentar o pai. Uma defensora da nossa categoria. Do pai. E ela fala, ela é defensora. Ela veste a camisa do trabalhador vigilante. Ela briga pelo vigilante. É igual você. Show. Então, isso aí, você está de parabéns. Continua assim, essa pessoa íntegra, pessoa culta, pessoa que sabe mesmo falar sobre a vida do vigilante. Isso para nós, trabalhadores, é muito importante. Que tem um cara que defende a nossa categoria. Sabe honrar, sabe falar o nome do vigilante. Isso eu tenho a agradecer a você, meu amigo. Conte comigo. Precisar de nós estamos à sua disposição. Obrigado, obrigado. E eu quero agradecer você também que está nos acompanhando. Peço por gentileza que você compartilhe esse material. A gente depende exclusivamente de você. A gente sempre fala sobre a união dos vigilantes, então você já pode começar compartilhando esse material e deixando aqui no seu comentário aqui o que você achou desse bate-papo. Certo? Quais os temas que você gostaria que nós abordássemos? Traga aqui discussões, traga aqui sugestões. Isso é muito importante para nós. E outro detalhe, aqui na descrição eu vou deixar o nosso site, que é uma plataforma repleta de cursos online, ou seja, à distância, que você pode muito bem aí se qualificar ainda melhor com os nossos cursos. Tem dezenas de cursos, inclusive eu estou acabando de fazer mais um para a nossa coletânea de cursos online. Todos eles são cursos livres que você pode fazer, mesmo não sendo vigilante. Você que é porteiro, vigia, controlador de acesso, ou é um amante querendo entrar para a área da segurança privada, você pode acessar a nossa plataforma, que é verticaltreinamentos.com. Vou deixar aqui na descrição e vou deixar fixado também no primeiro comentário, tá bom? Compartilha aí. Muito. E fala da onde que é você, da onde que você está nos assistindo. Deixa aí nos comentários. Um bate-papo muito gostoso, muito bom. E graças a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou e ajudará muito mais ainda, tá bom? Que Deus te abençoe. Fui!